Congelou a imagem, mas ela aqueceu meu coração. Maceió, dezembro de 2018. Chovia um fino, daquele que molha sem aviso, como se o céu estivesse chorando baixinho. Eu estava no meio da rua 25 de março, com a mochila cheia de ferramentas, o uniforminho azul desbotado colado no corpo por causa da umidade e o celular tocando sem parar. Era o terceiro chamado do dia, um freseiro industrial que tinha dado cano no meio do rush de um restaurante no Jaraguá. O dono, um baiano gordo chamado Seu Damião, já tinha me ligado 3 vezes em 10 minutos, cada vez mais alterado. Rapaz, se tu não chegar agora, eu perco 5.000 reais em peixe. Isso aqui tá virando água ao circunflexo, Zé. Zé, todo mundo me chamava assim, embora meu nome fosse José Carlos. Técnico em refrigeração há 12 anos, eu já tinha visto de tudo. Compressor queimado, gás vazando, termostato pirado. Mas aquele dia seria diferente. Cheguei correndo, escorregando nas pedras portuguesas da calçada e entrei no restaurante Sabor do Mar, onde o cheiro de moqueca ainda lutava contra o fedido de peixe estragando. Seu Damião me esperava com os braços cruzados, a camisa manchada de tucupi e o rosto vermelho de raiva. Demorou ao circunflexo, Zé? Olha isso aqui. O freseiro, um monstro de aço inox, estava suando como se tivesse febre. Abri a porta e senti o bafo quente me bater no rosto. O termômetro marcava 18 graus C. O peixe, que deveria estar a menos 18 graus, já começava a ficar mole. Tá frito, seu Damião, o compressor tá morto, vou ter que trocar. Trocar? Mas isso vai demorar quanto, meu Deus? Se eu achar a peça na casa do técnico, 2 horas. Se não, fiz uma careta, amanhã de manhã. Ele quase teve um treco. Amanhã, mas amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, Zé. Todo mundo vai querer peixe pra festa, eu tô lascado. Assim, dia 12 de dezembro, a cidade inteira em festa, as ruas cheias de bandeirinhas, os altos-falantes tocando, o Maria concebida sem pecado. Até eu, que não era de rezar muito, sentia aquele clima. Minha mãe, Dona Maria, já tinha me avisado: filho, hoje é dia de milagre. Não esquece de acender uma vela para Nossa Senhora. Mas milagre não paga conta e eu precisava daquele serviço. Corri até a casa do técnico, na Rua do Sol, mas o dono, um sírio rabugento chamado Khaled, só tinha um compressor usado de uma marca que nem existia mais. Isso aqui é sucata, Zé, mas se tu quiser arriscar. Não tinha escolha. Comprei a peça, voltei para o restaurante e comecei a trocar, suando xingando, com as mãos cheias de graxa e a chuva batendo no telhado de zinco. Seu Damião não tirava os olhos de mim, rezando baixinho. Nossa Senhora me ajuda. De repente, um estalo, uma faísca, o freser tremeu. Puta que o pariu! O compressor novo, ou quase novo, tinha queimado na hora. Fumaça saindo, cheiro de plástico derretido. Seu Damião levou as mãos à cabeça. Acabou, Zé, tô ferrado. Eu me senti o pior técnico do mundo. 12 anos de profissão e ali, na frente de Nossa Senhora, eu tinha falhado. Saí do restaurante arrasado, a chuva agora mais forte, como se o céu estivesse rindo da minha cara. Passei pela Praça Deodoro, onde as barracas de São João ainda estavam montadas. Mesmo em dezembro, Maceió não largava das festas juninas. Ouvi um sanfoneiro tocando, pisei na brasa e senti uma pontada no peito. Foi então que vi ela. Uma velhinha, toda encolhida debaixo de um guarda-chuva furado, segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não era daquelas de gesso barato, não, era diferente. Os olhos da santa pareciam vivos, e ela estava olhando para mim. Moço, a voz da velha era fraca, mas firme. Tu tá com um problema, né? Engoli seco, como a senhora sabe. Ela sorriu, mostrando os dentes amarelos. A senhora sabe de tudo e hoje é dia dela. Antes que eu pudesse responder, ela enfiou a imagem nas minhas mãos. Leva, coloca perto do que está quebrado, reza um Pai Nosso e não pergunta. Eu ia o frio que derreteu. Eu ia devolver a imagem, mas a velha já tinha sumido na multidão, como se o próprio nevoeiro da chuva fina tivesse engolido. Fiquei ali, segurando a Nossa Senhora Aparecida, com seus olhos escuros me fitando como se soubessem mais do que eu sobre a minha própria vida. O cheiro de pipoca queimada e o som da sanfona se misturavam ao peso daqueles 500 reais que eu não tinha. Leva, coloca perto do que está quebrado. A voz da velha ainda ecoava na minha cabeça. E o que estava quebrado na minha vida? Tudo. O ar-condicionado da padaria do seu Zé, que eu tinha que consertar até o fim da noite ou não receberia o pagamento. Minha mãe, internada no Hospital Geral do Estado, precisando de remédios que custavam mais do que eu ganhava em um mês. E o pior, a dívida com o Lúcio, um agiota que não brincava em serviço. Se eu não pagasse até amanhã, ele ia queimar a minha oficina, literalmente.
Respirei fundo e guardei a imagem no bolso da camisa. A chuva tinha aumentado e as ruas de Maceió brilhavam sob as luzes dos barracões da festa junina. Pisei em uma poça molhando tênis e corri pela rua 25 de março, esquivando de vendedores de quentão e crianças com estalinhos. O relógio do meu celular marcava 20h47. Se eu não chegasse logo na padaria, o seu Zé ia me matar antes do Lúcio. A oficina ficava num barraco nos fundos da minha casa, no bairro do Benedito Bentes. Quando cheguei, o cheiro de óleo queimado e mofo me recebeu. Liguei a luz piscante e abri a geladeira velha que usava como banco de trabalho. Dentro dela, o compressor do ar-condicionado da padaria, todo enferrujado, esperava por mim. Coloca perto do que tá quebrado. Tirei a imagem do bolso e a coloquei em cima da bancada, bem ao lado do compressor. Parecia ridículo. Uma santa de cerâmica ia consertar um motor, mas o que eu tinha a perder? Comecei a desmontar as peças, os dedos gelados pela umidade da noite. O ruído da chuva no telhado de zinco era hipnótico, quase me fazendo esquecer do relógio, até que ouvi o barulho de um carro parando na rua. Não era um carro qualquer. Era a Hilux preta do Lúcio. Meu estômago revirou. Ele não devia estar aqui tão cedo. O combinado era amanhã, mas o Lúcio não era de cumprir promessa, não. Era de queimar gente viva. Ouvi a porta do carro bater, passos pesados na lama. Alguém chutou o portão de madeira. Ei, Rony, tá aí, seu safado. A voz grossa do Lúcio ecoou pelo quintal. Eu congelei, olhei para a imagem de Nossa Senhora. Os olhos dela ainda pareciam me observar. Reza um Pai Nosso. Fechei os olhos e comecei a murmurar, as mãos tremendo. Pai Nosso que estis nos céus. Os passos se aproximaram, a porta da oficina rangeu. Santificado seja o vosso nome. Uma sombra enorme preencheu a entrada. Lúcio, com sua camisa social branca manchada de suor e uma faca serrilhada na mão. Venha o vosso reino. Acabou a oração, Rony. Ele riu mostrando os dentes de ouro, porque o meu prazo acabou agora. Eu engoli em seco, o suor escorria pelas minhas costas. Lúcio, eu tô quase conseguindo o dinheiro. Não tô aqui pelo dinheiro, não, seu otário. Ele deu um passo à frente, a faca brilhando. Tô aqui para te dar um recado, para a próxima vez que você me enrolar. Ele levantou a faca. E então o compressor ligou. Não foi um barulho normal, foi um rugido, como se o motor tivesse ganhado vida. Uma faísca azul saltou das peças, followed por um clarão que me cegou por um segundo. Quando abri os olhos, o Lúcio estava no chão, tremendo com a faca a metros de distância. O cheiro de queimado enchia o ar. O que foi isso, porra? Ele gritou, se levantando com dificuldade. Eu olhei para a bancada, a imagem de Nossa Senhora estava intacta, mas o compressor estava funcionando perfeitamente. Isso aqui é coisa do demo, Lúcio apontou para mim, os olhos arregalados. Tá me armando, seu filho da... Não é nada disso, Lúcio, minha voz saiu firme sem. O milagre na bancada da rua 25 de março. Não é nada disso, Lúcio. Minha voz saiu firme, sem tremor, apesar do coração bater como se quisesse furar as costelas. Isso aqui é só um compressor que não deveria estar funcionando. Ele me encarou, o rosto sujo de graxa e suor, os dedos ainda trêmulos. A faca estava no chão, entre parafusos e peças velhas, como se alguém a tivesse arrancado de suas mãos. A chuva fina batia no telhado de zinco da oficina, um som contínuo que misturava com o zumbido do motor agora estável. Tu tá me dizendo que isso aí ligou sozinho? Lúcio cuspiu no chão, um gesto de desdém que conhecia bem. E a imagem, tu acha que eu não vi o clarão vindo dela? Olhei para Nossa Senhora Aparecida, pequena e serena sobre a bancada entre chaves de fenda e latas de óleo. A tinta estava descascando nas bordas, mas seus olhos pareciam me fitar, como se soubessem. Lúcio, eu não tô te armando nada. Eu só tava tentando consertar esse troço para entregá-lo amanhã. O cliente já tá atrasado e se a gente não cumpre, perde a grana do Natal. Ele riu um som seco, sem graça. Natal, tu acha que eu tô nem aí para Natal, Zé? Eu preciso dessa grana hoje e tu sabe que eu não brinco em serviço. Eu sabia, Lúcio era o tipo de cara que resolvia as coisas na marra. Já tinha visto ele quebrar dedos de devedor, já tinha ouvido histórias de como convencia os outros a pagarem. Mas naquela noite algo era diferente. Ele estava assustado, e um homem como Lúcio não se assustava fácil. Vamos embora, Zé. Ele passou a mão no rosto como se quisesse apagar a cena. Deixa esse troço pra lá. A gente volta amanhã quando essa porra parar de fazer coisa esquisita. Não dá, Lúcio, apontei para o compressor. Ele tá funcionando. Se a gente desligar agora, pode queimar de vez, e aí o prejuízo é nosso. Ele me encarou, os olhos estreitos. Tu tá querendo me testar, é agudo.
Não tô testando ninguém, respirei fundo, só tô dizendo que a gente tem que terminar o serviço. Se a gente sai agora, o cliente não paga e a gente fica no prejuízo. Lúcio hesitou, então, com um movimento brusco, pegou a faca do chão e guardou no bolso. Tá bom, mas se essa porra fizer mais uma merda esquisita, eu juro que quebro tudo aqui, incluindo essa santa aí. Não respondi, só ajustei os fios, checando a tensão. O compressor continuava rodando suave, como se nunca tivesse dado problema. A imagem de Nossa Senhora brilhava levemente sob a luz amarela da lâmpada pendurada, como se estivesse sorridendo. A noite que Maceió não esqueceu. 2 horas depois, o serviço estava pronto. Lúcio fumava um cigarro do lado de fora, encostado no muro pichado da oficina, enquanto eu limpava as mãos numa flanela suja. A rua 25 de Março estava quietinha, só o barulho distante dos últimos foliões voltando das festas de São João. Sim, em dezembro ainda tinha gente comemorando, porque em Alagoas, festa junina era o ano todo. Zé, Lúcio jogou a bituca no chão e pisou. Tu acredita mesmo que foi ela? Não precisei perguntar quem era ela. Não sei, Lúcio, só sei que isso aqui não faz sentido. Ele riu, mas dessa vez não tinha sarcasmo. Pois é, eu também não tô entendendo porra nenhuma. Tirou o boné, passou a mão na cabeça careca. Mas olha, se foi ela, então obrigado, né? Fiquei quieto, não era de falar de fé, ainda mais com um cara como Lúcio, mas alguma coisa tinha mudado nele. Talvez fosse o cansaço ou o medo que ainda não tinha passado, ou talvez fosse só a noite. Vamos embora, Zé, acho que hoje já deu. O dia seguinte, quando o inferno congelou. Na manhã seguinte, o sol estava forte, queimando a pele como só Maceió sabia fazer. Cheguei cedo na oficina, ainda com o gosto de café ruim na boca, e encontrei Lúcio já lá, mexendo no rádio velho que tocava um forró rasgado. Bom dia, Zé. Ele nem olhou para mim. O cliente já ligou, veio buscar o compressor faz 1 hora. Já, surpreso, chequei a bancada, o lugar onde a imagem de Nossa Senhora. O dia seguinte, quando o inferno congelou. Na manhã seguinte, o sol estava forte, queimando a pele como só Maceió sabia fazer. Cheguei cedo na oficina, ainda com o gosto de café ruim na boca, e encontrei Lúcio já lá, mexendo no rádio velho que tocava um forró rasgado. Bom dia, Zé. Ele nem olhou para mim. O cliente já ligou, veio buscar o compressor faz 1 hora. Já, surpreso, chequei a bancada. O lugar onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida tinha ficado estava vazio. Só restava um círculo de poeira no concreto, como se algo tivesse sido arrebatado dali. Meu peito apertou. E a imagem? Minha voz saiu mais grossa do que eu queria. Lúcio finalmente virou o rosto. Os olhos dele estavam diferentes. Não tinha mais aquele brilho de deboche, nem a sombra do vício que sempre carregava. Parecia limpo. Levei para casa, ele coçou a nuca constrangido. Não estava certo deixar ela aqui no meio dessa bagunça. Minha mãe, ela ia gostar. Fiquei parado, sem saber se ria ou chorava. O Lúcio que eu conhecia não ligava para nada além de cachaça e apostas. Esse aí, falando de mãe e respeito, era um estranho. Tá bom, balancei a cabeça, mas cuida direitinho, hein? Não é qualquer coisa, não. Ele só assentiu, voltando a fuçar no rádio. O forró mudou para uma música de Luiz Gonzaga, Asa Branca, e de repente me lembrei da noite anterior, do medo, daquela voz que não era voz, do frio que tinha vindo do nada e congelado tudo menos ela. A chama que não apaga. Passaram-se 3 dias. 3 dias de serviço pesado, de sol a pino, de clientes reclamando que o ar-condicionado não gelava direito. 3 dias em que Lúcio não tocou numa gota de álcool. 3 dias em que eu não consegui tirar da cabeça a imagem dela, sorrindo no meio daquele inferno de gelo. Até que na sexta-feira, a cidade inteira já falava da festa junina na Praça Sinimbu. Mesmo sendo dezembro, em Maceió ninguém ligava para calendário quando o assunto era forró, quentão e fogueira. E eu, como sempre, ia mais pelo trabalho do que pela farra. Afinal, onde tinha multidão, tinha geladeira para consertar. Vamos, a Dona Maria já está fazendo pamonha. Lúcio apareceu na oficina com uma camisa xadrez que devia ser nova, o cabelo até pentado. Tu tá de brincadeira, né? Apontei para ele. Desde quando tu gosta de festa junina? Desde que minha mãe pediu para eu ir, ele deu de ombros, e acho que eu tô devendo umas orações. Não discuti, alguma coisa nele tinha mudado mesmo. O gelo que voltou. A noite caiu quente, cheia de risadas e cheiro de milho cozido. As barracas da feira brilhavam com bandeirinhas e o som da zabumba ecoava até a rua 25 de Março. Eu estava quase terminando de ajustar o freezer de um barraca de tapioca quando senti o ar mudar. Primeiro foi só um vento frio, daqueles que não combinam com o clima de Maceió. Depois as pessoas começaram a murmurar. Alguém gritou: "Olha as geadas!" Vi os copos das barracas começarem a embaçar. O suor nas latas de cerveja virou gelo. E então, como um pesadelo se repetindo, o mundo parou.
Tudo congelou. As chamas da fogueira viraram estátuas de gelo. O quentão nas canecas ficou duro como pedra. As pessoas gritavam, mas os sons saíam abafados, como se o ar tivesse engrossado. E no meio da praça, bem no centro da multidão paralisada, estava ela. Nossa Senhora Aparecida. Não era uma estátua, não era uma imagem. Era ela de verdade, com o manto azul esverdeado brilhando como se fosse tecido de estrelas. E nos braços não carregava o menino Jesus. Carregava Lúcio. Ele estava inconsciente, o rosto pálido, os lábios azuis. E ao redor deles uma névoa branca subia do chão, como se o próprio inferno estivesse tentando arrastá-lo de volta. Não dessa vez, a voz dela não era um som, era uma certeza dentro da minha cabeça. Ele ainda tem uma promessa para cumprir. E então, como se alguém tivesse desligado um interruptor, o calor voltou. O gelo derreteu, as pessoas piscaram confusas como se tivessem acordado de um sonho. Lúcio caiu no chão, tossindo, os olhos arregalados. Zé, ele segurou meu braço. Zé, eu vi ela. A voz de Lúcio era rouca, quebrada, mas os olhos dele brilhavam como se tivessem visto o sol depois de uma vida inteira na escuridão. A chuva fina ainda caía sobre a rua 25 de março, molhando os enfeites de São João que ainda resistiam nas fachadas, apesar de dezembro. O cheiro de pólvora queimada das últimas festas juninas se misturava ao sal do mar que o vento trazia do Pontal da Barra. Vi ela, Zé, e não tô maluco. Ele apertou meu braço com força, as unhas cravando na minha pele. Ela me disse que eu tenho que voltar, que ainda não é minha hora. Eu não sabia o que responder. O chão onde Lúcio estava deitado ainda tinha marcas de gelo, como se alguém tivesse jogado nitrogênio líquido ali. Mas o calor de Maceió já voltava a queimar e as pessoas ao redor começavam a murmurar, assustadas. O que foi isso, meu Deus? Uma mulher com um vestido de chita, segurando uma bandeja de bolo de rolo, fez o sinal da cruz. Isso aqui tá virando terra de macumba. Não é macumba, Dona Maria, gritei sem pensar, é agudo, é outra coisa. Lúcio tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Eu o segurei, sentindo o peso do corpo dele, que parecia mais leve do que antes, como se algo tivesse sido tirado de dentro dele. Você tá bem? Perguntei, passando a mão no rosto suado. Ele balançou a cabeça, olhando para o lugar onde ela tinha estado. Não havia mais nada. Só o asfalto molhado, as luzes piscantes dos barracões de festa e o som distante de um forró que ainda tocava em algum canto da cidade. Zé, eu estava indo embora. A voz dele quebrou. Estava indo embora para sempre, mas ela segurou minha mão e disse que eu ainda tenho que fazer uma coisa. Eu conhecia Lúcio desde criança. Brincávamos de soltar pipa no farol, roubando linha dos outros meninos. Ele era o mais corajoso de nós, o que pulava do trapiche sem medo, o que enfrentava qualquer briga, até que a vida o partiu ao meio. Que coisa, Lúcio! Ele respirou fundo, como se estivesse engolindo o próprio medo. Eu tenho que voltar para casa da minha mãe, para pedir perdão. 3 horas antes, Lúcio tinha me ligado desesperado. Zé, me ajuda, tô na merda. Eu encontrei ele no bar do Seu Nim, no mercado do peixe, bebendo cachaça pura como se fosse água. O cheiro de peixe fresco e tempero verde se misturava ao álcool barato. O que foi, mano? Dívida, ele não olhou nos meus olhos, dívida com gente que não perdoa. Eu sabia quem era. O seu Dagoberto, dono de metade dos jogos do bicho em Maceió, não brincava em serviço, e Lúcio devia mais do que podia pagar. E vou te ajudar, disso eu não tinha dúvida, amigo é para essas horas. Mas Lúcio balançou a cabeça. Não dá, Zé, já tentei tudo, até ele engoliu em seco, até pensei em sumir, mas não tenho coragem de enfrentar minha mãe, não depois do que eu fiz. Eu não perguntei o que era, às vezes é melhor não saber. Agora, com o corpo ainda tremendo do que tinha acontecido, Lúcio me arrastou até a Rua do Sol, onde ficava a casa da Dona Teresa. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava pesado, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. A porta estava entreaberta. Dona Teresa, pequena e curvada, estava sentada na sala rezando o terço. Quando viu Lúcio, os olhos dela se encheram de lágrimas. Meu filho! Lúcio caiu de joelhos. Mãe, me perdoa, eu não queria te decepcionar. Ela não disse nada, só o abraçou, apertando como se ele ainda fosse o menino que corria pela praia de Pajuçara. Eu me afastei, dando espaço, mas antes de sair, ouvi Dona Teresa sussurrar. Eu já te perdoei há muito tempo, meu filho, só estava esperando você se perdoar. No dia seguinte, Lúcio foi até a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no centro. Eu fui com ele, não por religião, mas por amizade. Dentro da igreja, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, Lúcio acendeu uma vela. Depois virou para mim. Zé, você acredita que foi ela?
Eu olhei para o altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida brilhava sob a luz das velas. Não sei. Percebi que a verdadeira força está em nunca desistir, mesmo nos momentos mais escuros.